Olá, queridos, que bom podermos estar de volta, meditando, compartilhando da palavra do Senhor e numa noite tão especial como essa, estarmos assentados em volta da mesa do Senhor, com todo o significado profundo e tão especial que ela tem para cada um de nós. E eu espero que esse tempo que a gente vai ter aqui seja um tempo profundo e abençoador para o seu coração, para a sua alma, que o Senhor possa te alcançar aquilo que o seu coração precisa ouvir para libertar, para te fazer ter vida e andar com mais fluidez na caminhada da vida, com mais liberdade na presença de Deus e na condução de Deus para a sua vida. Esse mês a gente tratou e vai finalizar hoje essa série de mensagens que chamamos de checklist, mas que tem como principal objetivo exatamente estabelecer alguns passos que eu e você precisamos dar, tendo em vista que estamos chegando ao final de mais um ano e que a gente tem novos desafios, e cada ano que nasce são novos desafios a se apresentar para a nossa vida. Alguns passos então para que a gente mantenha-se construindo um futuro. Passos para construir um futuro. E na primeira mensagem dessa série, nós vimos exatamente que nós precisamos manter a nossa memória viva, precisamos voltar atrás em alguns princípios, alguns valores, algumas verdades, que tantas vezes a caminhada da vida faz com que a gente esqueça-se desses valores, desses princípios que são tão profundos, que marcaram a nossa vida, que estabeleceram tantos marcos na nossa vida e que muitas vezes nós negociamos no meio da caminhada, princípios da palavra de Deus que nós terminamos a negociar no processo da nossa vida, e nós vimos que nós precisamos então manter a memória viva, voltar atrás, enxergar aonde foi que nós deixamos, abrimos mãos, caímos naquilo que nós não queríamos cair muitas vezes e nos arrependermos, deixar aquilo e se voltar para os valores e princípios que nós já recebemos na vida. Depois vimos que para que nós possamos construir um futuro, nós não podemos deixar de passar o bastão. Vimos a importância que existe de podermos continuar a multiplicar, a passar essa verdade, os princípios para as gerações que se seguem, e vimos que a centralidade da vida não está em nós mesmos. A vida não trata da gente mesmo, mas a vida diz respeito a Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida e não aquilo que nós queremos realizar da nossa vida. Por isso, algo que nós aprendemos aqui nesse domingo, que vimos sobre isso, é que nós fomos chamados não para criar filhos. Pais geram novos pais. É importante entendermos que filhos precisam ser criados para assumirem os papéis que vão cair no colo dele lá na frente, e que a nossa geração tantas vezes ficou desprovida disso. E muitas vezes, quando chega a fase adulta, quando chega a maioridade, são jovens adultos que não sabem muito bem como tocar a vida, como levar a vida, porque não aprenderam e não foram formados a essa responsabilidade. Mas vimos no domingo passado também que nós precisamos estar atento às transições. Vimos que o mundo está em transição. Vimos de manhã que nós estabelecemos muitos ídolos na nossa vida e que Deus nos permite, na caminhada que nós temos, permite sofrimento para nos mostrar que a nossa vida não se estabelece, ou nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra viva que procede da boca de Deus. Assim o Senhor Jesus também repete essa mesma verdade, fazendo com que eu e você entendamos isso. A vida, se ela não diz respeito a nós e o que nós queremos, mas diz respeito a Deus, por que nós estamos tentando viver apenas das coisas que o mundo tem trazido, que as ofertas da sociedade se apresentam para nós, ou apresentam para nós como se fossem caminhos de vida, mas que são caminhos de morte? Vimos também o quanto que
nessa caminhada em que tudo começa a mudar, as coisas começam a se apresentar com muitas mudanças, como nós nos perdemos, como que nós deixamos de colocar ou priorizar princípios que são tão fundamentais na nossa vida, como uma vida em comunidade, como que colocar a vida em comunidade, a vida em família, a vida no corpo de Cristo, na igreja, como que nós muitas vezes abrimos mão disso, e domingo passado nós vimos sobre isso aqui. É fantástico, querido, poder perceber que a palavra de Deus tem orientação clara, profunda para a nossa vida. E hoje nós vamos tratar então sobre não perder de vista a missão. Se eu e você queremos nos manter olhando e construindo um futuro, se eu e você queremos sim olhar para frente e ter uma perspectiva de futuro na vida, eu e você precisamos entender que um grande passo que nós precisamos dar para isso é não perder de vista a missão. Afinal de contas, quem de nós quer viver a vida sem uma perspectiva de futuro? Desejo, expectação de futuro, de vida, de algo que vem pela frente, é natural no ser humano. O ser humano vive debaixo constantemente desse almejar de um futuro melhor, de uma realidade melhor. O ser humano, ele é naturalmente insatisfeito com a realidade presente. Nós podemos estar bem, nós podemos estar em paz, e muitos de nós até estamos, mas ainda assim, nós almejamos algo a mais à frente da nossa vida. É próprio do ser humano, o que significa dizer que nós temos habitando em nós, presente em nosso ser, uma constante escatologia. Escatologia é aquele estudo que trata, que tenta entender as coisas que virão, as coisas do futuro, aquilo que vai acontecer ainda, a entender o presente e a caminhada que se está fazendo para o futuro que virá, o fim das coisas, as últimas coisas, como Deus realizará os seus planos e propósitos no mundo. É verdade, nós temos isso pulsando dentro de nós. Constantemente nós estamos olhando para o futuro e tendo algumas expectativas sendo construídas no nosso coração. Porque não é possível vivermos um presente pleno, um presente equilibrado, sem que haja uma expectativa de futuro. É impossível construir um futuro sem que a gente consiga entender que isso está sendo feito agora, no presente, no já. A correta relação de futuro e presente e futuro, traz a visão clara de missão, ou da missão. Observe que todos nós, indivíduos ou como comunidade, nós temos uma missão, nós nascemos com uma missão. Eu e você temos uma sensação profunda e constante de algum propósito na nossa vida e que nós vivemos constantemente atrás dele. É um sentimento de missão. Eu e você temos um papel aqui nesse mundo. Mas como comunidade de fé também, nós nascemos com uma missão. Toda comunidade de fé, toda igreja, ela nasce com uma missão. Nós não vivemos o nosso presente desprovidos dessa expectativa de futuro. Seja um indivíduo ou seja uma comunidade. Nós somos chamados para olharmos constantemente para a missão que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida e para a vida da comunidade que você faz parte, da família onde você está inserido. Para entendermos corretamente a missão da igreja, então, eu e você precisamos entender um pouco, sim, de escatologia bíblica,
de como é que a Bíblia trata exatamente sobre essas coisas que virão, que estão escritas já, que já estão determinadas. A escatologia não deve ser, leia isso claramente comigo, não deve ser vista como algo encontrado apenas em alguns livros. Você já parou para observar, e agora eu entrei assim, bem no momento apropriado, estreou agora aí uma novela chamada Apocalipse. E ontem, de repente, eu percebi, nossa, se eu vou falar sobre isso domingo. As pessoas acreditam que a revelação, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que ela trata sobre futuro apenas em alguns livros, Apocalipse, e alguns morrem de medo de ler livros como esse, talvez Daniel, Ezequiel, Isaías, em uns pedaços menores, algumas literaturas apocalípticas, assim, soltas dentro das Sagradas Escrituras, quando toda a Sagrada Escritura, ela trata sobre escatologia, de forma constante, e não apenas como algo futuro, mas algo presente. A escatologia, então, ela domina e permeia toda a mensagem bíblica. Quanto a isso, há um teólogo chamado Jürgen Moltmann, que ele diz, do começo ao fim, e não apenas do epílogo, o cristianismo é escatologia, é esperança. Observe, é viver o hoje olhando para o futuro, é ter esperança na vida, é viver o hoje com um coração vivo, pulsante, cheio de esperança. É olhar e andar para frente, não é andar em ciclos. E como que muitas vezes, ano após ano, a nossa vida parece que começa a andar em ciclo, porque nós perdemos de vista a missão. O cristianismo é andar para frente. E por causa disso, porque o cristianismo é escatologia, porque é esperança, porque é olhar para frente, ele é também revolucionar e transformar o presente. As nossas ações hoje, a minha vida hoje, a sua vida hoje, ela é chamada para ser uma vida poderosa em transformar o meio onde nós vivemos, a partir da transformação que acontece dentro de nós, pelo poder do Espírito de Deus, não apenas porque nós precisamos ser pessoas melhores, mas porque a palavra de Deus nos aponta e nos enche o coração de esperança, de uma realidade por vir, de um futuro ainda melhor, quando o Senhor Jesus voltar e consumar toda a sua obra, e nós, porque cremos nele, estaremos juntos com ele em toda essa era vindoura que está por vir, quando Cristo voltar e estabelecer o seu reinado de forma completa. Assim não existe igreja sem escatologia. Da mesma forma que não existe igreja sem discípulos. E não existe discípulos sem igreja. Não existe igreja sem discípulos. Não existe discípulos sem igreja, mas também não existe igreja que não tenha escatologia, que não pense no futuro, que não viva o hoje com a esperança do que está por vir, fazendo com que as suas ações, a sua vida, seja uma vida buscando e experimentando o poder, as maravilhas da vida do Senhor Jesus na realidade que se chama hoje. E nisso, ou quanto a isso, a palavra de Deus mostra que o derramamento do Espírito em Atos sobre a igreja do Senhor é o início exatamente dessa obra do Senhor Jesus completa. É o início para a realidade inaugurada daquilo que nós conheceremos apenas quando Ele nos revelar no futuro. Em outras palavras, a presença do Espírito de Deus sobre a sua igreja ou na sua igreja no presente século
já é a inauguração da obra de Deus redentora, consumada no porvir, mas começando hoje, vivendo hoje e sendo realizada hoje na vida de cada um que recebe o Espírito Santo de Deus. Recebendo esse Espírito, os crentes se tornam participantes então de um novo modo de existência associado com a era futura. É pelo Espírito de Deus que eu e você podemos experimentar hoje toda a realidade do reino dos céus aqui na terra. Não apenas por uma fé que se coloca de forma etérea, subjetiva, mas de forma profunda e concreta pela habitação do Espírito de Deus. E a palavra de Deus então diz em Romanos capítulo 8, mostrando-nos para nós o Espírito de Deus como sendo exatamente a primícia. Paulo diz: não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O Espírito de Deus é essa primícia, e por causa disso, eu preciso dizer que você não pode perder de vista. Você nunca pode perder de vista o fato de que se o Espírito Santo é esse primeiro fruto da obra do Senhor Jesus sendo realizada plenamente aqui na terra, o Espírito Santo de Deus é que te faz desejar tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é vontade de Deus, tudo aquilo que são os propósitos de Deus, tudo aquilo que é a verdade da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que pode te fazer desejar Deus. O homem natural, nós em nossa própria natureza não almejamos Deus em hipótese alguma, mas a ação do Espírito Santo em nós faz com que a gente possa desejar a esse Senhor, faz com que a gente possa experimentar esse Senhor, experimentar, sentir o gosto de toda essa experiência profunda com o Senhor. Porque afinal de contas, todos nós, ou qualquer homem, nunca fará um caminho longo demais, sem que ele tenha uma profunda experiência de satisfação na sua alma. Você já parou para perceber como muitas vezes a nossa caminhada cristã, ela começa a ser uma experiência cansativa, desgastante, desanimadora. Muitas vezes nós não queremos simplesmente fazer esforços que no passado eram insignificantes, porque o coração estava cheio de prazer e de gozo na experiência viva com o Senhor Jesus. E a gente atribui a muitas coisas, a idade, ao cansaço da idade, atribui ao trabalho que antes eu não tinha, mas hoje eu estou tão envolvido em um trabalho que me cansa tanto. O fato é que nós somos chamados a vivermos uma experiência pelo poder do Evangelho profunda com o Espírito de Deus, que faz com que eu e você possamos ter gosto, sentir o gosto real de uma experiência viva com Deus hoje e não amanhã. Hoje e não quando Jesus voltar. Hoje, de forma profunda, de forma interna, de forma no coração, e não apenas algo que virá acontecer talvez quando o Senhor Jesus voltar e eu poder olhar para Ele face a face. Isso será extraordinário, isso será fora de qualquer expectativa que eu e você possamos ter, mas o Senhor quer te dar sim, e chamou a cada um de nós para vivermos sim, uma vida com uma experiência profunda com o Senhor Jesus, e não importa quais tenham sido as experiências que eu e você tenhamos,
Ele é capaz de renovar e restaurar esse profundo gozo na nossa alma em estarmos na presença de Deus, pelos caminhos que Deus estabeleceu para que eu e você possamos viver, independente da situação que cerca a nossa vida, independente dos traumas, independente dos conflitos, independente da perseguição, independente da escassez. Deus pode nos dar uma experiência de profundo gozo no Espírito de Deus e na presença dEle. Não perca de vista também que o Espírito Santo é a garantia da nossa filiação. O Espírito Santo é aquele que confirma no nosso espírito, aquele que nos traz a possibilidade de nos relacionarmos com Deus de fato como filhos, e não apenas como meros religiosos tentando apaziguar a ira de um Deus, tentando andar de forma certa, tentando obedecer a alguns parâmetros e mandamentos para que Deus possa ser favorável a nós, mas podemos ter realmente uma experiência de filiação com Deus. O Espírito Santo é o completo desfrutar hoje daquilo que será revelado para nós amanhã, mas nós podemos desfrutar hoje. Observe que Paulo continua dizendo na mesma carta aos Romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Martin Lloyd Jones, em um de seus livros falando sobre a oração, ele explica essa expressão que Paulo está usando no texto aos Romanos, traduzindo essa experiência do Espírito testificar com o nosso espírito, como uma profunda experiência da realidade de Deus no mais íntimo do nosso ser. Uma profunda experiência da realidade de Deus no mais profundo do nosso ser. E quanto a isso, todos os comentaristas bíblicos que vieram nas décadas e séculos seguintes concordam com essa mesma afirmação de que esse testificar do Espírito Santo no nosso espírito, da realidade de Deus, de que somos filhos de Deus, é uma experiência inefável, é algo indizível, é algo que as nossas palavras não podem explicar, que o Espírito não pode conseguir distinguir de tal forma que nós simplesmente nos prostramos, nós nos curvamos diante dessa realidade, porque ela não está no campo da lógica, no campo da psique, embora nós possamos compreendê-la profundamente pela palavra. É o tocar do Espírito no nosso espírito que faz com que a gente simplesmente creia no mais profundo do nosso ser: Deus é o meu Pai, sou filho de Deus. Essa experiência do testificar do Espírito Santo é uma forma diferente de ser dito que Paulo está usando na carta aos Romanos, daquilo que na carta aos Efésios ele chama de selo do Espírito. O selo do Espírito Santo no nosso coração, nos guardando para o dia da volta de Jesus. É exatamente essa experiência, onde o Espírito, de forma mística, de forma extraordinária, ele testifica com o nosso espírito. E é essa convicção, fruto desse contato real com Deus, pela mediação de Jesus, pelo sangue e pelo corpo que Ele entregou por nós. É essa experiência que faz com que a minha alma e a sua alma possa ter a plena convicção: estou com Ele e nada mais pode me tirar de suas mãos. Esse mesmo selo do Espírito é uma outra forma de dizer que no livro de Atos, na narrativa de Atos, nós temos então a afirmação das pessoas
o relato das pessoas, agora não de forma apenas teológica, doutrinária, teórica, elas estão agora no livro de Atos, está sendo relatado para nós como que foi essa experiência. E então nós temos ali o batismo do Espírito Santo. Quando as pessoas criam no Senhor Jesus, o Espírito Santo vindo sobre suas vidas. Isso é experiência, querido. Isso não é uma teoria. É experiência real, é profunda, é diária. Isso não é um mero conceito. Isso move com as emoções da gente. É impossível ter a alma tocada sem que as emoções sejam mexidas. Isso é místico, no melhor sentido da palavra. Não é misticismo, mas é transcendente. É espiritual. É pela fé. Mas o Senhor faz. E não anula a realidade concreta de tudo isso. Eu tenho pensado sobre oração. Tenho tido algumas crises quanto à oração. E eu entendo que não há nada muito novo para ser dito e escrito sobre oração. E que homens do passado já escreveram, porque viveram uma profunda experiência de oração. E eu tenho buscado lá atrás, há 2, 3 séculos, homens que escreveram verdades profundas sobre a oração, sobre a vida de fé, sobre a experiência com Deus. John Murray, em seu livro Redenção Consumada e Aplicada, ou seja, falando sobre vida de fé, falando sobre escatologia, ele está colocando oração, ele está colocando salvação, experiência real hoje. Ele diz que a vida de fé verdadeira não pode ser, ficou por ser aí, não pode ser de assentimento metálico e frio. Uma vida de fé verdadeira não pode ser uma experiência apenas que a gente comece a colocar dentro do campo do número do nosso sapato. Eu calço tanto e eu só entendo até aqui e só aceito até aqui. Se o pé for maior, eu já não acredito, eu não aceito. A vida de fé verdadeira, ela não pode ser uma experiência em que nós nos reunimos para cultuar a Deus e nós simplesmente ficamos a teorizar sobre Deus. A vida de fé verdadeira deve ter paixão e calor do amor e da comunhão, pois a comunhão com Deus é a coroa e o ápice da verdadeira religião. Em outras palavras, o que nós estamos fazendo, se teorizarmos, se conversarmos sobre, se ficarmos falando, se ouvirmos sermões, se ouvirmos louvores, se até cantarmos algumas coisas, mas a experiência viva e real da comunhão que coroa a nossa vida, que dá sentido à nossa vida, da experiência com Deus, se isso não existe, se isso não acontece, é exatamente a caminhada que vai ficando pesada, que vai ficando longa, que vai ficando sem sentido, que eu abro mão por causa do cansaço físico, que o cansaço físico se torna maior do que Deus na nossa vida, mas quando tenho experiência genuína e real, de fé e de experiência com esse Deus, pelo caminho da oração, pelos meios de graça que o Senhor estabeleceu para nós, quando nós vamos desenvolvendo isso, não há cansaço, querido, que nos impeça. Não há crise, não há problema que impeça a cada um de nós de nos mantermos na caminhada, na missão e nos propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Que Deus estabeleceu para a sua vida e que Deus estabeleceu para a vida da sua igreja. Nós vivemos para conhecer a Deus. Fomos chamados para ter intimidade com Ele. Não fomos chamados apenas para sermos soldados que trabalham e dão retorno para Deus.
Ele nos chamou para sermos filhos, filhos amados, filhos que se relacionam, filhos que têm contato, que têm afeto, que têm carinho, que têm toque com o seu pai. Não apenas respeita, não apenas obedece, mas o conhece de forma profunda. A experiência viva e vivificante diariamente, ela se dá exatamente por essa experiência onde você individualmente começa a buscar a Deus, começa a ter uma expressão real de Deus na sua vida. O caminho da oração, querido, é o caminho que pode nos conduzir para isso. Mas nós temos como experiência máxima dessa realidade da vida com Deus, isso que nós teremos aqui hoje, a mesa do Senhor. Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus, enquanto eles comiam, Jesus toma o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: olhem, contemplem, vejam como tem significado as verdades que eu vim exercer para a vida de vocês. Não. Tem que comer, tem que experimentar, tem que ser real. Os fariseus entraram em parafuso, porque o Senhor Jesus disse muito claramente: se você não come e bebe do meu sangue, você não pode ter a vida. Então eles entram em crise: ah, meu Deus, nós vamos virar canibais? Nós fazemos separação e fizemos a separação daquilo que a palavra revela para nós, daquilo que é experiência genuína com Deus. Eu e você fomos chamados, querido, a participar da mesa do Senhor, de fato, como uma experiência com Deus. Comam e bebam, isso é o meu corpo. É experimentar, é viver essa experiência com Deus de forma profunda. Depois ele diz: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Essa mesma remissão dos pecados é a remissão dos pecados que Pedro fala no seu primeiro sermão, no livro de Atos. E após todos aqueles que ouviam o sermão crerem nas palavras que foram ditas, eles receberam o Espírito de Deus como um sinal da remissão dos pecados deles e da união mística com o Senhor. Eu queria chamar você a ter um tempo, querido, em que você pudesse perceber que eu e você fomos chamados a uma experiência profunda de poder com o Evangelho. Eu e você não fomos chamados para absolutamente nada que não comece com uma experiência profunda do Evangelho. Você pode estabelecer para o ano que vem muitas coisas, até mesmo julgando que elas são para Deus, mas elas não podem nascer de outra coisa, senão de uma experiência profunda, real, individual, com o Evangelho e o poder do Evangelho na sua vida, transformando o seu ser, deixando claro para a sua vida: Deus é real. E os meios que o Senhor estabeleceu para que nós tenhamos essa experiência profunda se chamam meios de graça. Participe dos meios de graça de forma ativa.
Os meios de graça não são meios que Deus estabeleceu para que eu e você possamos usar dele como um tempero para uma comida, em que eu uso à medida que eu bem quero. O nosso catecismo diz que meios de graça são os recursos visíveis e comuns de Deus abençoar, Deus transmitir, Deus alcançar a sua igreja com os benefícios do sacrifício e da mediação que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você sabe o que isso quer dizer? É que se nós não desenvolvermos e experimentarmos ativamente os meios de graça na nossa vida, nós podemos até acreditar em tudo que foi feito, mas nós não vamos experimentar. Essas bênçãos não vão nos alcançar de forma efetiva. A presença de Deus, a comunhão com o Espírito de Deus, as bênçãos de ter o Espírito de Deus nos renovando a cada dia, nos trazendo a paz, nos trazendo o conforto, nos trazendo esperança, nos trazendo uma vida poderosa, que possa transformar os ambientes onde eu e você também estamos. Se não desenvolvermos e praticarmos os meios de graça de forma ativa, essas realidades não farão parte da nossa vida. A experiência de fé, a experiência de viver o futuro ainda hoje e agora, ela é por meio dos meios de graça. A leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus, a vida em comunidade, o poder ferro afiar outro ferro na experiência coletiva do corpo cristão, o ser abençoado com a palavra do outro, o receber a oração do outro, orar individualmente e em secreto, mas orar de forma pública também, de forma que nós não oremos e conversemos com Deus com a preocupação de como os outros vão ouvir a minha oração, mas que eu possa orar com Deus, me fazendo um com todos, de forma que eu nem fico envergonhado de orar, mas eu nem faço uma oração pública como se eu estivesse em secreto. Talvez você não tenha entendido muito bem o raciocínio aqui. É mais ou menos assim. Você vai orar em secreto, aí eu está em primeiro lugar. Sou eu e Deus. São as minhas questões e tal, aquelas coisas que eu venho questionar o Senhor. Entende? Aí às vezes a gente não percebe que a oração pública envolve outra realidade. É a experiência mística de nos fazermos um e nos conduzirmos a Deus como uma coletividade, a partir de uma voz somente, e não apenas um indivíduo que fala do seu próprio coração e do seu próprio pensamento, esquecendo que tem outras pessoas ali participando com ele, e que muitas vezes as pessoas ficam assim: meu Deus, onde ele vai chegar? Para onde é que está indo? Não estou entendendo mais nada. Nós fomos chamados para participar do meio de graça ativamente. Pensei que já tinha passado aqui. Mas também eu queria dizer que você precisa praticar os meios de graça, me permita o uso, misticamente. Não apenas de forma ativa, comprometida com aquilo. O caminho da oração é um caminho duro, querido. Não é fácil desenvolver uma vida de oração. É dureza esse negócio. Nós somos chamados o tempo inteiro a não viver e a não experimentar isso, a tentar tocar a vida na nossa própria força. Mas nós precisamos participar do meio de graça também de forma mística. E quando eu digo mística, eu quero dizer que nós precisamos participar com a fé, com a reverência que é devido àquele momento, entendendo que quando participamos da mesa do Senhor, não é um mero momento que está acontecendo, um mero ritual aqui acontecendo. E agora eu queria chamar aqui os presbíteros a vir aqui à frente também para servirmos os elementos. E eu quero que você entenda o seguinte, querido: participar da mesa do Senhor, misticamente, é entender que quando o Senhor Jesus partiu o pão e deu graça e disse: isto é o meu corpo dado por vós,
Façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Significa dizer que aquela experiência única e exclusiva que os discípulos tiveram com Jesus, naquele momento ali, sentados à mesa com Jesus Cristo, ele se repete em nossa vida de forma tão poderosa, que cria novas realidades no nosso ser, quando o fazemos de forma reverente, de forma mística, de forma de fé. Quando eu faço não preocupado com quem está vendo o que eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu faço consciente da experiência coletiva que eu estou vivendo. Porque fomos feitos um em Cristo Jesus. Porque houve uma aliança firmada em Cristo Jesus, que se repete todos os dias como um meio de graça, vivificante, vivificador, que renova as esperanças na alma, no ser, no espírito, de cada um daquele que pode olhar para este momento, como se fosse de novo o próprio Deus, dizendo para a sua alma e para a minha alma, haja luz, e uma nova realidade nasce no nosso ser. Nasce no seu espírito, e por isso Deus diz, examine-se a si mesmo, e coma, não deixe de comer, porque Deus, por esse meio de graça, a experiência máxima da comunhão que temos com o Pai, Ele nos chama, Ele chama a mim e a você, a permitir que por meio do Espírito, usando este meio de graça, a mesa do Senhor, a minha alma e a sua alma, experimentem o milagre de ser recriado de novo à imagem do próprio Jesus.